Eu sou Wesley Led César e este aqui é o Universo da Música. Você pode me acompanhar por aqui todas as semanas se inscrevendo no canal, ok? Então vamos ao programa dessa semana. Esse aqui é o programa 21 e nós vamos dar continuidade a esse histórico da música ocidental. Vamos falar nesse programa aqui, especificamente mais desse período curto da história da música ocidental, que é o classicismo, que vai entre 1750 e 1810, mais ou menos 1830, porque aí esse período já é o romantismo na música, que veremos nos próximos programas, ok? Então, eu acho que seria interessante começar pelos mestres, pelos grandes compositores desse período. Bem, estamos aqui então diante de um mapa, né, que é o mapa dos compositores, os compositores, músicos, né, alguns dos principais, né, desse período aqui do classicismo, que vai de 1750 a 1800, 1810, mais ou menos por aqui, 1830. Então, esses compositores aqui que aparecem aqui, alguns deles, eu acho que são os mais conhecidos daqui, né? Acho que o Haydn, o Mozart, né? O Beethoven, o Paganini, acho que são os mais conhecidos. Mas, vamos lá. Então a gente tem aqui o Gluck, que pega desde aqui do Barroco, né? Que esse período aqui seria o Barroco. O Gluck vem até, aqui atravessa quase todo o classicismo. Aqui em cima nós temos Carl Philipp Emanuel Bach, é um dos filhos de Bach. Ele é totalmente do período classicista, né? Embora tenha nascido no período barroco ainda, vamos dizer assim, contemporâneo, obviamente, do pai dentro da história da música. O pai é o Johann Sebastian Bach. Então, tem alguns aqui que entram aqui que a gente não considera, né? Então, vamos dizer, o Gluck, os mais importantes. Então, o Gluck, né? O Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, que é um dos mais famosos desse período, Haydn, o Boccherini, né? O Johann Christian Bach, que é outro filho de Bach, o Carl Philipp Emanuel e Johann Christian, os dois filhos de Bach famosos, né? Bom, temos aqui esse Spohr, Paganini, Hummel, e aqui José Maurício Nunes Garcia, padre José Maurício Nunes Garcia.
Beethoven, Ludwig van Beethoven, que atravessa do classicismo, vai para o romantismo e que faz a ponte, né? Na história da música ele está como o compositor que faz a ponte. Tem o Weber aqui e o Rossini que pega o finalzinho aqui e tal. Mas eu creio que esses aqui são os mais famosos, os mais expressivos, os que estão nessa linha aqui, olha, nesse miolo. Mas quais são as três coisas importantes que acontecem nesse período? É o que nós vamos ver a seguir, então. Os três principais eventos desse período do classicismo, né, que eu estou chamando de Era do Indivíduo, mas que também é a Era do Compositor. Aqui nessa coluna é a Revolução Industrial. Então surge o ciclo das invenções industriais, surgem e avançam, né? A patente e o direito de propriedade industrial ganham força, obviamente. Surge o conceito de produção em larga escala, fato inédito na história do Ocidente. Você tem aqui um outro item abaixo, que é o seguinte: a Inglaterra como palco principal da Revolução Industrial dará asas, né, entre aspas, aos ideais da classe social em ascensão, a burguesia. O ideário liberal se concretizará a partir dos teóricos burgueses. Adam Smith publica em 1776 A Riqueza das Nações, obra que funda a economia como ciência moderna. Então surge a economia política dos nossos dias. O credo psicológico dos ideólogos do liberalismo clássico baseava-se em 4 pressupostos sobre a natureza humana. Todo homem, diziam eles, é egoísta, frio e calculista, essencialmente inerte e atomista. Quer dizer, é como eles viam os homens e a humanidade. Nós não podemos dizer que isso seja uma verdade absoluta, porque ao longo de nossas vidas,
né, que nossas vidas são curtas em relação à história humana, né, ao tempo da história humana, nós conhecemos pessoas que não eram nada disso, né, que são pessoas desprovidas de bens materiais. Então esse conceito, essa concepção do humano, ela se alastrou, ela veio até os nossos dias, né, e muitas pessoas ainda acreditam nisso, e esse conceito acabou dando suporte ideológico, né, para toda uma estrutura de pensamento que vai ser a base para o liberalismo nos nossos dias, né, que é o liberalismo que funda o capitalismo moderno, tá certo? Outros teóricos, assim como Davi Ricardo, fomentarão as novas teorias liberais. Esses teóricos estavam sendo incentivados pelos fisiocratas, como François Quesnay, fundador da fisiocracia, que se fundamentou como a economia clássica. A frase símbolo de Quesnay é laissez faire, laissez passer. Deixa fazer, deixa passar. Símbolo básico do liberalismo que fundamenta o ideário do capitalismo dos nossos dias. O laissez faire será o leitmotiv, para usar um termo, uma terminologia que se usa na música, né, leitmotiv, que dará inspiração para o desenvolvimento do liberalismo. A Revolução Industrial vai gerar todo um novo conceito de humanidade, de ser, de estar no mundo. Quer dizer, óbvio que o músico, o compositor, é óbvio que ele vai se adequar a esse novo ambiente. Né? Os músicos em geral, os professores de música, os compositores, que depois vão se tornar popstar, porque não existia ainda popstar nesse período, é que começa a surgir o popstar dos nossos dias. Obviamente que isso já começa, em certa medida, no Barroco, com os teatros de ópera que nós já tratamos antes, mas não existia a figura do vocal lead, por exemplo, na polifonia. Passa a ser agora, a partir da homofonia, que exatamente se reforça nesse período aqui, a homofonia, que é a melodia, uma única melodia acompanhada pela harmonia, que nós vimos nos programas anteriores, que surge lá no período da Renascença, né? Aliás, no período do Barroco, entre 1600 e 1750, surgem as primeiras óperas e tudo mais, e esse conceito do vocal lead, uma única voz acompanhada pelos outros. Essa única voz é que vai dar margem para a existência do popstar, porque na polifonia todas as vozes se entrelaçam, então não tem popstar, não tem voz principal, não tem vocal lead. Como Revolução Industrial, Revolução Francesa, Revolução Científica vão afetar profundamente a música,
não só no fazer musical, do ponto de vista estético, mas em todos os pontos de vista. Novos instrumentos surgem, inclusive vai surgir um instrumento elétrico, eletrônico, que não existia, vai surgir já no século XIX, né, que chegaremos lá. Se fosse fazer um estudo epistemológico desse período, é todo um novo período. É óbvio que você tem resquícios de pensamentos anteriores que vão estourar, eclodir, né, que vão dar evolução nesse período agora, os pensamentos que estavam lá atrás, né, como Maquiavel lá atrás, na Renascença, e outros pensadores vão dar asas, né, sustentação ideológica a todo esse processo aqui. Bom, qual é o ponto fundamental da Revolução Francesa de 1789? Né? Qual será? A Revolução Francesa escreve a carta política dos nossos tempos, os símbolos da Revolução e da democracia liberal burguesa. Liberté, égalité, fraternité. Passaram a fazer parte da Constituição e ainda constam um ideário popular que se alastrou por todo o Ocidente. Eu queria fazer, inclusive, mais uma observação acerca das relações sociais, que nesse período é que vai surgir exatamente toda uma nova perspectiva, né, de relações sociais, que é o seguinte: a economia até então, que já existia, sempre existiu, né, dentro do processo de relações sociais, né, e econômicas, a economia de mercado ela surge nessa sociedade, que vai se chamar sociedade de mercado, que isso já é no século XIX, mas o embrião está aqui, nesse período. Agora, o que acontece? Como observa Ellen Maxence-Wood na obra A Origem do Capitalismo, ela observa o seguinte, que é uma observação do Karl Polanyi, que é o seguinte: a economia de mercado só pode existir numa sociedade de mercado. Numa sociedade em que, em vez de uma economia inserida nas relações sociais, são as relações sociais que se inserem na economia. Ou seja, houve uma inversão de valores, uma inversão dos acontecimentos históricos. Porque toda a história humana era a economia que se inseria nas relações sociais, nas relações humanas, porque as relações humanas eram soberanas, a economia era secundária, era apenas um meio de sobrevivência. Agora houve uma inversão. E esse período é célula máter, é fundamental, já desde o Barroco essa coisa vem se construindo, se edificando. Neste período, conforme eu digo aqui, o conceito de nação, no sentido moderno, se apresenta. Os iluministas, representados por homens como Denis Diderot, né, Jean Léon d'Alembert e Jean-Jacques Rousseau, e outros se tornam ícones dentro das ideologias sociais. E eles escrevem a enciclopédia, né? E eles vão tentar, com essa obra, estabelecer todo um tratado de... em várias áreas, em vários setores humanos. É um dicionário
a razão das ciências, das artes. E eles vão tentar, inclusive, enquadrar, estabelecer, estruturar toda a área do conhecimento humano, dividindo entre a história natural e etc. e tal. Estudos esses que já vinham se organizando com outros autores. Thomas Hobbes já tinha um estudo em cima disso e outros autores mais, né? Surge a moderna política a ideia de polaridade ideológica entre liberais que defendem o capitalismo, tá certo, industrial, nascente, e os socialistas utópicos que se contrapõem aos princípios da exploração produzida pela indústria. Isso aqui agora emprega os proletários, os quais eram camponeses que foram expulsos do campo devido aos enclosures e que agora se encontram num ambiente hostil. A indústria, né, que é o ambiente de trabalho e que é ao mesmo tempo um ambiente hostil. Entre os socialistas utópicos estão o Conde Henri de Saint-Simon, Robert Owen e Charles Fourier, e entre outros. Esses autores, eles vão observar exatamente essa situação da diferença social que era gritante, porque a Revolução Industrial havia sido feita sobre bases praticamente semi-escravas ou escravas, inclusive usando a força feminina e infantil. Então surge a necessidade de fazer correções, ajustes. Então, só para pontuar aqui, esses são pré-socialistas, considerados mais tarde no século XIX por Karl Marx, por exemplo, que foi um grande teórico contra o capitalismo, né? Esses caras são considerados pré-marxistas, né? E o Karl Marx vai chamar esses caras de socialistas utópicos, né? Aí tem toda uma discussão e tal, que aí vem no século XIX, quando trataremos do romantismo, né? Que é o período da música, do romantismo, século XIX, que vem exatamente esse período aí. Mas sobre a Revolução Francesa, foi um peso enorme, escreve a Carta Política dos nossos dias. Isso vai alterar profundamente todos os setores da sociedade. Então, é fundamental entender todos esses processos para poder saber como o compositor, esses compositores que estão aqui no classicismo e que virão agora, que vai haver uma explosão de compositores agora no romantismo, que veremos no próximo programa. É fundamental entender exatamente, para saber onde se circunscreve, onde que se encontra circunscrito, né, a música, em que tipo de sociedade, né? Então, que tipo de música vai ser produzida dentro dessa sociedade, que agora está agora estabelecendo um novo tipo de modo de produção, que não era assim antes. Antes era tudo artesanal, os conceitos, as concepções eram outras, e as coisas demoravam muito para acontecer, né? Uma invenção, ela não tinha fins lucrativos necessariamente, era fins práticos, de uso e tal. Agora as invenções, toda a tecnologia que vai surgir, que ainda não era entendida como tal, essa tecnologia vai servir a fins comerciais, lucrativos, de grande rentabilidade para os capitalistas que já existiam antes, mas que não tinham, não encontravam, não tinham um ambiente propício para o seu trabalho, né?
queria citar só agora o último ponto, aqui a última coluna, que é a Revolução Científica, né? E eu escrevo aqui o seguinte: as ciências gradualmente, já desprendidas da filosofia desde a Renascença, agora seguem curso cada vez mais amarradas na indústria, amarradas entre aspas, na indústria, porque esta produz não só bens de consumo para um novo mercado nascente, mas principalmente bens que são admitidos como novas tecnologias que foram então descobertas pelas ciências. Surge um mundo onde cientistas e inventores, letrados e iletrados, se unem para produzirem bens para a sociedade, com a prerrogativa de que isto é progresso científico e justificado por si só. O capitalismo industrial encontra agora o seu melhor parceiro, a ciência, e sua melhor justificativa, que é a produção, venda da mercadoria e consumo, que lhe trará o lucro desejado dentro de um sistema de produção de larga escala de mercado, onde a fábrica não pode parar. Para poder se realimentar, deverá produzir continuamente. Isto levará a novas demandas, não só no âmbito da produção, mas inclusive demandas da ordem social. Este processo levará a uma nova ordem de coisas, conforme eu já estou reiterando aqui, onde todos os setores da sociedade em geral se tornarão pouco a pouco uma sociedade fundada na crença de que a indústria é o novo patamar humano, alçado como consequência histórica inexorável. Então surgirá pela primeira vez, né, a sociedade de mercado ou economia de mercado. Surgem nesse período também os grandes tratadistas, teóricos e filósofos da música, que influenciarão as fases posteriores, né? Escritores, pintores, arquitetos e tudo mais e tal, né? Mas principalmente os tratadistas e teóricos da música, eles serão muito importantes aí, né? No conceito de acústica, que ainda vai surgir, né? Então, na música, sai de uma concepção assim de escala temperada e tal para um conceito de acústica que vai surgir no século XIX ainda. Quer dizer, nessa época ainda o que está por trás da teorização da música, vamos dizer assim, das prerrogativas para poder construir música e tal, é a escala, e a escala temperada que se deu aí entre o Barroco e a Renascença, num ambiente de muita discussão sobre as teorias matemáticas da música, né? Jean-Philippe Rameau, que eu já falei dele no programa anterior, simboliza as aspirações intelectuais do iluminismo do século XVIII. Comparado por seus contemporâneos, Descartes e Newton, né, Isaac Newton, Rameau procurou reduzir um conjunto complexo de dados empíricos, que é a prática harmônica, até então discutidos em uma confusão desconcertante de abordagens parciais e muitas vezes contraditórias, a um sistema racional governado por um único princípio. O sistema, aparecendo pela primeira vez no Traité de l'Harmonie de 1722, que eu já falei desse tratado, mas evoluído em muitos elementos essenciais em mais meia dúzia de tratados nos próximos 40 anos, baseia-se nessas premissas. E aí ele vai dizer as premissas, seria muito extenso aqui, eu quero tratar disso mais especificamente, porque aqui forma as bases dos conceitos de harmonia que temos hoje e o que ainda operamos hoje na música, na prática do dia a dia, desde da música, em toda a música pop, para resumir, toda a música popular em geral, enfim. Eu não digo mais a música erudita, porque a música erudita, dentro desse conceito, ela vai até o final do século XIX, no século XX é outro conceito, surgem outros conceitos de fazer música, conceito de música. Eu queria só colocar a seguinte questão, que esses três pontos, Revolução Industrial, Revolução Francesa, Revolução Científica, foram fundamentais para criar todo um novo ambiente, um novo mundo. É um novo mundo, é um novo estar no mundo, né? E é óbvio que o músico, repetindo, o músico, a música, o fazer musical, os conceitos de música vão se alterar profundamente, claro, lógico, isso é uma coisa óbvia. Bem, eu queria então ficar por aqui, poder tratar pontos mais específicos futuramente,
em outros programas e tratar desses assuntos mais especificamente fora do contexto dos períodos da história da música, mas tratar do assunto em si e trazer essa longa tradição pitagórica, né? Então, legal, vamos encontrar na próxima. Obrigado, até mais, tudo de bom.